Olá, o assunto do mundo político de hoje é a economia brasileira, que não vai muito bem, obrigada. Vamos falar sobre o recuo do PIB no segundo trimestre, o desemprego e o avanço da inflação, sobre o orçamento de 2022, que chegou ao Congresso com base de cálculo defasada, e o manifesto não publicado da Fiesp, que aponta a insatisfação de empresários e banqueiros com o clima político que prejudica a economia. Nosso convidado é o doutor em economia Renato Fragelli, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, que fala comigo do Rio de Janeiro. Professor Renato, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Prazer é todo meu. Professor, que leitura você faz do cenário da inflação em alta, como eu me referi, o desemprego, que teve um pequeno recuo, mas que apresenta, na verdade, é atribuída à informalidade, e a previsão de um PIB menor do que o esperado nesse trimestre, não é? Esse conjunto de fatores aí, qual é a leitura, para a gente começar a conversa, que você faz? Bom, dois assuntos. O primeiro é a inflação e depois o nível de emprego e de atividade. Nós estamos vendo uma subida da inflação que começou vários fatores. Nós tivemos um choque de commodities, nós tivemos uma desvalorização cambial gigantesca e esses dois fatores vêm se juntando e provocando uma alta contínua da inflação. O Banco Central, durante o período mais intenso da pandemia, ele corretamente reduziu a taxa de juros bastante. Isso contribuiu para que a desvalorização cambial fosse muito alta, mas é o que tinha que ser feito para reduzir o desemprego. Só que chegamos a um ponto em que a inflação começa a se fazer presente cada vez mais, com o azar de que isso vem junto com um boom de commodities. Mas aí há uma diferença muito grande entre booms de commodities que nós tivemos no passado e o atual. O que ocorre? No país, o Brasil já tem um regime de câmbio flutuante desde 1999, então nós temos um longo período de experiência disso. E nós vimos, durante esses anos todos, que em momentos em que há um boom de commodities, como o Brasil é um grande exportador de commodities, as exportações brasileiras, medidas em dólar, elas sobem muito, que acaba derrubando o câmbio. Então, se por um lado o boom de commodities pressiona a inflação, porque o preço dos alimentos que o Brasil produz e exporta acaba subindo devido ao boom de commodities, por outro lado, no passado nós tínhamos uma valorização cambial que contribuía para segurar a inflação no caminho inverso. Só que essa relação que havia no passado, subida de commodities levando à queda do câmbio, foi rompida. E eu atribuo esse rompimento às incertezas políticas que vêm sendo geradas por esse governo. São conflitos desnecessários que estão tendo impacto sobre a economia. A gente vai avançar um pouco nessa conversa, mas eu queria, antes, que você avaliasse, projetasse 2022. Se nós temos esse clima tenso, não é? Nós temos esses resultados. A essa altura do campeonato, a gente pode temer pelo que se projetava de melhora da economia em 2022? De 2021 nós já estamos pela metade, né? Estamos tentando recuperar as perdas que sofremos. E 2022, que é um ano eleitoral? Vamos lá. 2021 nós teremos um crescimento explicado por uma base de comparação muito baixa. O ano passado foi o ano do Covid. O Covid ele se instalou na economia brasileira a partir de meados de março. Então, nós tivemos queda de PIB pronunciada no ano passado. Então, depois que começou a haver uma flexibilização no confinamento, muita gente já tomou a vacina,
a economia dá uma retomada. Então, quando se compara o PIB de 2021 com o PIB de 2020, a base de comparação, que é 2020, é muito baixa. E isso explica um crescimento de 2020 para 2021 que vai ser um número elevado, vai ser alguma coisa entre 4% e 5%. Mas, repara, nós continuamos com o PIB abaixo do PIB que nós tínhamos antes da chegada da pandemia. Agora, quando falamos para o próximo ano, é muito provável que nós tenhamos um crescimento pífio deste ano para 2022. Eu diria que o mais provável é nós ficarmos no mesmo nível em que estamos. E o que explicaria isso? Que elementos, assim, por exemplo, o fato de ser um ano eleitoral, se hoje nós já temos uma tensão política grande, como você mencionou, ano que vem essa tensão política tende a aumentar. Esse é um fator? Na realidade, no passado, mais uma vez, nós estamos numa situação diferente do que vigorava no passado. No passado, os anos eleitorais eram anos em que os governos gastavam mais e havia até um crescimento do PIB puxado pela demanda, né? Esse nosso ano eleitoral de 2022 vai ser diferente, porque nós estamos entrando no ano eleitoral com uma pressão inflacionária que vai ter que ser contida por uma política monetária mais apertada. O Banco Central vem subindo a taxa de juros. É importante lembrar que o Banco Central hoje tem toda a liberdade, tornou-se um Banco Central independente, recentemente reconhecido pelo Supremo. Então, o Banco Central vai perseguir o combate à inflação e isso significa que nós vamos entrar no ano eleitoral com juros para cima, o que tende a desaquecer mais a economia. Uhum. Uma das informações que chegaram, leituras mesmo que chegaram junto da divulgação do trimestre, do PIB do trimestre, foi que há uma, a gente pode chamar de estagnação nesse período, porque as pessoas pararam ou recuaram nas compras, no consumo, não é? E a inflação seria um motor desse recuo. Se a gente mantiver uma inflação, se o país continuar com uma inflação em alta, esse recuo deve permanecer e isso agrava a situação? Sim, mas não há o que fazer, né? Porque não se pode permitir. Nós temos, como eu descrevi antes, nós tivemos uma pressão inflacionária oriunda de um choque de commodities, de um choque cambial, e agora estamos tendo um terceiro choque, que é o choque decorrente da crise hídrica. Então, a energia elétrica vai subir, e tem subido, e isso é um terceiro fator levando a inflação para cima. Agora, toda vez que há um choque de oferta provocando uma subida de inflação, o Banco Central tem que... O que o Banco Central pode fazer? Ele não consegue neutralizar esse choque a curto prazo e trazer a inflação para um nível baixo imediatamente. Isso é impossível. Existe um processo inercial que é impossível de ser revertido a curto prazo. Então, o que o Banco Central consegue fazer é impedir que esse choque se perpetue. O choque ocorre, ele está em plena ação, mas ele não pode se tornar algo permanente, de modo que o Brasil passe a ter uma inflação chegando a praticamente 2 dígitos permanentemente. A inflação precisa voltar para a meta. E é por isso que eu digo, o Banco Central vai continuar subindo os juros, que é o único instrumento de que ele dispõe para tentar atingir essa meta em 2022. Que a meta de 2021 já não vai ser cumprida. Falando em clima político, retomando a ideia do clima político tenso e tal, essa semana nós tivemos um manifesto da Fiesp vazado para a imprensa, mas de fato engavetado pela própria Fiesp, porque teve uma repercussão forte, e inclusive em relação à posição da FEBRABAN dentro do manifesto, né? Apesar do manifesto não ser tão duro assim, o que estava mostrava desagrado do mercado financeiro, do empresariado, com o clima político do país, pedia pacificação, e houve, na verdade, quando engavetaram, houve uma demonstração de relutância, né?
Empresários e Febraban podem desembarcar, na sua opinião, diante desse manifesto que eles toparam fazer, eles podem desembarcar do apoio que deram ao governo até agora? Podem não, eles estão desembarcando. O presidente Bolsonaro, devido a seus erros sucessivos, ele vem perdendo apoio sistematicamente. Então, é importante lembrar que Bolsonaro foi eleito num momento em que muito ímpar da história brasileira. O PT, que havia governado o país durante muito tempo, havia perdido muito apoio político devido à crise econômica gerada durante a gestão Dilma Rousseff, que acabou levando ao impeachment. Além disso, havia denúncias gravíssimas sobre corrupção levantadas pela Lava Jato. Então, o partido que havia ganhado 4 eleições presidenciais seguidas estava prestígio muito reduzido. E, ao mesmo tempo, nós não tínhamos uma alternativa de governo de partido organizado. Então, o PSDB, que é sempre a referência como partido da oposição, o PSDB ele nunca soube fazer oposição ao governo PT corretamente. Foram várias candidaturas à presidência, eu diria que vergonhosas. Em 2002, José Serra não defendeu as reformas econômicas de Fernando Henrique. Em 2006, Alckmin não fez também, chegou até a tirar foto com fantasiado de funcionário do Banco do Brasil. Em 2010, novamente, Serra não defendeu reformas do Fernando Henrique, pelo contrário, começou sua campanha mostrando uma foto dele do lado do Lula na campanha das diretas já. O primeiro candidato do PSDB que resolveu enfrentar o PT foi o Aécio Neves, mas por uma infelicidade incrível, lamentável episódio, depois de perder as eleições, saiu a divulgação daquele lamentável diálogo dele com o Joesley, onde se descobriu que ele estava, no mínimo, fazendo coisas muito erradas. Então, esse partido, que normalmente seria alternativa de governo, não teve condição de ganhar as eleições, não chegou sequer ao segundo turno. Então, o Bolsonaro ele correu no vácuo, e muita gente acabou aderindo ao Bolsonaro porque não queria o PT de volta. Mas o Bolsonaro ele fala para uma minoria. Com o tempo, ele começou a mostrar a sua incapacidade para governar. E nós chegamos onde chegamos como consequência disso. A grande reforma de Bolsonaro foi a reforma da Previdência, que na realidade tinha sido já muito costurada pelo governo Temer. Bolsonaro, na realidade, atrapalhou a reforma da Previdência, porque ele tirou os militares, o tempo todo ele não queria assumir os ônus que são inerentes a reformas profundas que têm custos para alguns grupos sociais. Uhum. Agora, esse manifesto ele é muito significativo dos empresários que reúne, da Febraban e tal, mas há também, fora desse grupo, outras figuras expressivas que representam o capital do país, como, por exemplo, o Manifesto do Agronegócio, que saiu no dia seguinte, fazendo questão de pontuar aí, apesar de que a gente sabe que existe uma divisão, mas fazendo uma defesa mesmo da democracia, né? Hoje a agroindústria está aí representando 20% do PIB, né? É mais uma demonstração de um grupo que estava com Bolsonaro e que também desembarca? Sem dúvida. Os empresários, de uma maneira geral, estão desembarcando do governo Bolsonaro e estão desembarcando não só devido aos conflitos políticos desnecessários que o Bolsonaro cria, devido até o linguajar de Bolsonaro, né, que vê um presidente da República falar o que ele faz, no mínimo se envergonha, mas a gestão econômica do governo Bolsonaro, ela deixou a desejar. Então, algumas reformas importantes que poderiam ter sido aprovadas não foram aprovadas, né? Por exemplo, eu diria que a reforma mais importante, que infelizmente não vai andar, é a reforma tributária.
O Brasil precisa de duas reformas tributárias. Uma reforma que diz respeito ao imposto sobre consumo, que estava sendo encaminhada no Congresso, era aquela PEC 45, que havia sido aprovada na Câmara, que ela é a melhor reforma, é uma reforma destinada a trazer eficiência econômica, o Brasil ser um país mais eficiente. Mas essa reforma não tem nada a ver com distribuição de renda. Inclusive, a boa reforma de consumo para criar um imposto sobre valor adicionado, que era a PEC 45, se nós tivéssemos tempo, eu poderia descrever com mais detalhe quais são as implicações. Ela pode até, se ela for feita sozinha, até ter impactos indesejáveis sobre distribuição de renda. Daí a necessidade de uma reforma do imposto sobre consumo ser acompanhada de uma reforma do imposto de renda. Ora, o governo Bolsonaro não conseguiu encaminhar nenhuma das duas. Então, ele tirou a reforma do imposto sobre consumo, que estava evoluída na Câmara, e não botou nada no lugar. Isso virou uma paralisia da mata. E essa reforma do imposto de renda que foi proposta, ela já foi tão descaracterizada no Congresso que eu diria que o ideal é esquecer essa reforma e deixar para fazer as reformas no próximo governo, quando nós tivermos um governo com mais liderança política. Porque um governo sem liderança política não vai fazer uma boa reforma tributária. Nós precisamos de duas reformas tributárias e só um governo recém-eleito, com apoio, com liderança, pode enfrentar os lobbies necessários para levar adiante uma reforma dessa. O governo Bolsonaro não tem mais nenhuma condição de entregar uma reforma boa até o final do ano que vem. Impossível. Eu queria falar um pouquinho, sem não deixar passar, a questão do orçamento, não é? O orçamento chegou ontem, foi isso? Dia 31 de agosto, e esse orçamento está baseado numa previsão ultrapassada. A previsão dele está com base em julho. Isso é um problema? E que tipo de problema pode causar, pensando que o orçamento é a peça do ano que vem, não é? O que ocorre? Com uma inflação muito instável, como nós estamos tendo, não há como resolver estrutural. O orçamento tem que sair do Ministério da Economia com muita antecedência. Ele é fechado no mês de agosto e é um orçamento que vai vigorar no ano seguinte. Ora, se a inflação está muito instável e não se consegue prever o que vai acontecer até o final do ano, erros de previsão são absolutamente normais, não há como evitá-los, né? O que se faz é uma estimativa de inflação, mas sujeita a muitos erros, porque nós estamos com um processo inflacionário com uma dinâmica nova, como nós comentamos há pouco, choque de commodities, choque cambial, e tudo isso ainda acoplado a um choque de custo de energia que não é brincadeira. Então, não tem como fazer diferente. O governo mandou um projeto orçamentário, mas daqui para o final do ano, quando chegar no momento de transformar esse orçamento em efetivo desembolso, vai haver revisões. Não tem o que fazer. Chamou a atenção que está contido no orçamento o valor integral dos precatórios, 89 bilhões, e que foi muito discutido nos últimos dias, né? Porque o próprio Guedes disse que, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, disse que o governo não tinha como honrar precatórios, se fizesse isso não fechava a folha salarial, enfim. E, ao mesmo tempo, existe um movimento dentro do governo no sentido de garantir um Bolsa Família ampliado, que já tem nome, né? O tal do Auxílio Brasil, como um aceno político eleitoral, pensando em compensar uma parcela da população, pensando nas eleições de Bolsonaro ano que vem. O fato dele não ter conseguido fazer nem uma coisa nem outra, né, ter incluído os precatórios e não ter conseguido garantir esse dinheiro, o que isso sinaliza, né? É só por uma questão de data? Ou o que é possível o governo fazer até o final do ano no sentido de contemplar esses problemas que surgiram aí, essas demandas que ele tem?
Vamos lá. O teto de gastos ele está incrustado na Constituição. Então, para não ser cumprido, teria que haver uma emenda constitucional flexibilizando o teto de gastos. E nós sabemos quais são as dificuldades para implantar uma emenda constitucional. Não estou defendendo isso, não. Estou só dizendo a dificuldade de mexer no teto de gastos. Então, eu acho que mexer no teto de gastos uma temeridade, isso não vai poder ser feito. Agora, ao mesmo tempo, vem o Supremo e reconhece que precatórios terão que ser pagos. Isso cria um aperto orçamentário imenso. Então, eu não estou vendo de onde vai sair dinheiro para uma Bolsa Família incrementada. Eu não vejo de onde vai sair esse recurso. Uhum. O Paulo Guedes está propondo uma PEC que parcelaria os 89 bilhões dos precatórios, né? Isso tem uma leitura aí de que isso é um calote. Qual é a sua opinião? Vamos lá. O teto de gasto ele foi criado no intuito, não se tratava de uma quimera que resolveria todos os problemas do Brasil, longe disso. O objetivo do teto de gasto era forçar escolhas políticas. A principal tarefa de um parlamento, numa democracia, é decidir aonde será usado o dinheiro. E nós sabemos no Brasil que existe gastos absolutamente não prioritários, frutos de grupos de pressão organizados. Nós estamos vendo aí, por exemplo, recentemente, naquelas isenções tributárias que foram dadas durante o governo Dilma, para ter um período curto de isenção, já querendo ser novamente postergado. Então, são gastos que poderiam ser evitados, hoje mas isso em discussão, os acordos políticos não estão gerando isso, tá certo? A função do teto de gasto é dizer, olha, o dinheiro que tem é esse. Vocês, parlamentares, se unam, se decidam, se reúnam e dizem quem é que vai ficar sem o seu quinhão. Essa é a função do teto de gasto. E aí fica cada um empurrando o problema para o outro, e esse orçamento ele deixa bem claro essa restrição. É uma questão aritmética, o dinheiro é finito. Uhum. Eu queria fechar a nossa conversa citando um comentário, uma análise, né? Dentro de uma análise sua, no Valor Econômico, tem uma frase que diz assim: o sonho liberal acabou muito antes de começar, se referindo a uma frustração com o governo Bolsonaro, dos liberais, né? Daqueles que estão entre os liberais estão representados os grandes empresários, não é? O capital como um todo. Isso pode mudar, porque nós falávamos há pouco sobre o desembarque, mas até que ponto isso pode ser revertido numa circunstância de polarização, em que Bolsonaro realmente vá para a disputa com o PT, com Lula, né? Até onde os liberais vão ficar? Vamos lá. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ninguém tem capacidade de previsão perfeita. Mas a minha leitura é de que Bolsonaro hoje é carta fora do baralho. Bolsonaro já perdeu o apoio de largas fatias do eleitorado que o levaram à presidência em 2018. Empresários que acreditaram no projeto Bolsonaro ficaram muito decepcionados com o que de fato foi entregue. Uma coisa é prometer, outra é entregar. E uma pessoa que gera tantos conflitos não consegue entregar. A função do presidente da República é de um maestro de uma orquestra. Ele tem que saber negociar, tem que saber transigir, entregar os anéis para não entregar os dedos, no bom sentido, o que é prioritário. E o Bolsonaro é um sujeito que só sabe trabalhar com conflitos. Conflito é ótimo para manter aquela base de fanáticos que o aprovam, mobilizada, mas o conflito não permite que reformas econômicas importantes sejam aprovadas. Então, nós acabamos chegando numa paralisia. Então,
existe uma insatisfação com o que foi entregue, comparativamente ao que foi prometido. A economia não vai se recuperar daqui para o final do ano, como nós já conversamos. O desempenho do governo em várias áreas, né? Pandemia, meio ambiente, cultura, educação, em várias áreas, o desempenho foi muito ruim. Então, eu acho que o Bolsonaro não tem mais condição de se recuperar. Essa é a minha visão, estou fazendo uma previsão aqui audaciosa, existem cientistas políticos que ainda não estão dizendo isso, e eu fico vendo Bolsonaro ameaçar com golpes, coisas desse tipo. Eu acho que isso tudo é mero blefe, não há a menor condição de um golpe ter sucesso. As Forças Armadas, né, oficiais da ativa, não vão jamais apoiar isso, sabem que não há menor clima para isso. Então, isso é mero blefe. O Bolsonaro não vai adiante, não vai conseguir. Se tentar, não vai ter sucesso. Está mais provável ele sair preso do que ter sucesso numa aventura dessa. Então, Bolsonaro, saindo da disputa política na prática, cria um espaço para uma terceira via. Isso está sendo negociado agora. Bolsonaro precisa de Lula, assim como Lula precisa de Bolsonaro num segundo turno. Agora, se Bolsonaro está fora do páreo, Lula perde muito a sua capacidade de justificar a sua volta. Só lembrando que enfim, a Fiesp recuou no documento e deixou para depois de 7 de setembro. 7 de setembro, a gente sabe que está sendo aí preparada, o Bolsonaro e seus apoiadores vão tentar colocar muita gente na rua por manifestações de apoio ao presidente, né? Isso significa que existe aí uma dúvida ainda, né, nesse jogo, sobre esse caminho. Vamos lá. A Fiesp é governista, sempre foi, né? Então, a Fiesp, por exemplo, adoraria prorrogar essas isenções tributárias que eu falei, foram criadas no governo Dilma, já eram para ter acabado. A Fiesp tem agendas específicas. Então, eu não esperaria do presidente da Fiesp, sobretudo o presidente atual, qualquer comportamento diferente. Mas esse episódio mostrou que os empresários não estão unidos diante desse governo. Pelo contrário, existe uma cisão profunda entre os empresários. Existem empresários que se deixam pressionar por esse governo mais intensamente e outros que não se deixam. Então, esse episódio dessa retirada de apoio mostrou que os empresários estão muito divididos. É mais um argumento, reforçando o que eu havia mencionado antes, para mostrar que o governo Bolsonaro ele perdeu já muito apoio. Eu não acredito em menor possibilidade dos empresários voltarem a se unir em torno de Bolsonaro. Eu acho que isso é impossível. Isso não vai ocorrer. Professor Renato Fragelli, foi um prazer. Muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia e dar essa colaboração importante para a gente entender esse cenário econômico. Agradeço a oportunidade de falar aqui. Procurei fazer diferente do que muitos acadêmicos falam, que as pessoas não querem se pronunciar de forma categórica. Eu procurei aqui dizer exatamente o que eu acho que vai acontecer. E vamos ver quem está certo. Pois é, o tempo vai nos dizer com certeza. Obrigada outra vez, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Eu conversei com o professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em economia, Renato Fragelli, sobre a economia brasileira em um momento delicado, de recuo do PIB, desemprego e alta da inflação. Tudo isso em um ambiente de muita crise política. É isso aí, o Mundo Político fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Obrigada pela companhia e até lá.